Olá, amigos do concurso de cartório. Vamos agora iniciar uma última revisão sobre o Código de Normas de Minas Gerais. Para vocês que estão aí se preparando para o concurso de Minas Gerais, no último concurso, ano passado, eu avisei que haveria mudanças na parte de TDPJ, como de fato ocorreram, né? E aí agora hoje nós vamos focar nessas alterações, nessa atualização do Código de Normas e também naqueles pontos que caíram na última prova, porque a última prova, a de 2018, para quem não fez, fique sabendo que foi uma das provas que teve, primeiro, a meu ver, as questões mais bem elaboradas e que focou muito na parte do Código de Normas. Então, quem ainda não estudou, foco aí e se concentra no Código de Normas para garantir uma boa prova, tá? Eu separei o Código de Normas em 3 tópicos. Os que não têm previsão legal, e esses geralmente são os que mais caem em prova. Os que têm previsão em lei, esses nós vamos dar uma pulada, porque vocês já estudaram a legislação, não tem necessidade de ficar repetindo aqui. E o que caiu em prova, tá bom? Então eu peguei os tópicos mais importantes para a gente fazer uma revisão bem rapidinha aqui, para que vocês tenham sucesso na prova, ok? Vamos começar? Não está dentro do título de títulos e documentos, mas eu faz parte também e aí cai sempre em prova. Não caiu no último concurso aqui de Minas, mas já caiu em outros estados e já caiu acho que salvo engano, 2017 aqui em Minas Gerais, que é sobre documento estrangeiro. Lá no artigo 98 do Código de Normas, ele fala o seguinte: para produzirem efeitos em repartições da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, incluídas as serventias notariais e registrais, todos os documentos de procedência estrangeira devem observar as seguintes disposições. Aí o artigo 98 ele faz o quê? Ele traz os procedimentos que foram criados para que o documento estrangeiro tenha validade, né? Por que isso? Porque como começou também a apostila de Haia, estava tendo muita confusão, as pessoas estavam achando que o documento poderia ser diretamente apostilado e não precisaria ser traduzido, ou então se traduzisse poderia apostilar e não precisaria registrar. O que acontece? Para fazer efeito no Brasil, o documento estrangeiro ele tem que ser traduzido por um tradutor público juramentado, devidamente inscrito na junta comercial. A sua tradução, bem como o documento original, vai ser levado a registro no títulos e documentos, tá? E a partir do registro no título dos documentos, ele passa a fazer efeito no Brasil. Existe a questão do apostilamento, mas isso aí é um outro tópico e eu não vou entrar porque ele ainda não consta no Código de Normas, tá bom? Mas o artigo 98, o que ele prevê é isso. Para fazer efeito no Brasil, o documento estrangeiro, ele deve ser traduzido por tradutor juramentado, devidamente registrado na junta comercial, levado a registro no título dos documentos do domicílio da parte. Se a parte não tiver domicílio no Brasil, no Distrito Federal ou onde ele venha a ter domicílio, né? Declarar domicílio. Os documentos, lá no parágrafo único, ele traz um tópico, uma regra no Código de Normas que é específica para os títulos e documentos. Por isso que eu falei que teria que falar do documento estrangeiro, não teria como não falar dele, mesmo o documento estrangeiro estando na parte geral e não na parte específica do RTD. Lá no parágrafo único ele fala o quê? Não podem ser realizados comunicações, avisos, intimações ou notificações extrajudiciais em língua estrangeira, mesmo que conste do documento também uma versão do texto em língua portuguesa, salvo se acompanhado de tradução efetuada por tradutor juramentado na forma do inciso 2 do caput desse artigo. Ou seja, no caso das notificações extrajudiciais, você de forma alguma, o registrador de títulos e documentos não vai poder fazer nenhuma intimação, né, dessa notificação, se ela estiver em língua estrangeira. Ela vai ter que ser também traduzida, devidamente traduzida e registrada de acordo com o inciso 2, né? Que fala lá do tradutor juramentado, inscrito na junta comercial, para que ele possa ser usado numa carta de notificação. Então, esse artigo 92, ele está fora do capítulo que fala do título dos documentos, mas tem tudo a ver com títulos e documentos
pelo tema que ele traz em si. E caiu em prova, tá? Caiu na última prova. A gente vai ver ao final, eu vou mostrar algumas questões da última prova para que a gente possa fazer uma análise de cada questão e ver as pegadinhas que os examinadores utilizaram para vocês conseguirem se preparar melhor, tá ok? Aí, depois do procedimento, vem também o título 16, que também não está na parte específica, está na parte geral, mas atinge também o RTD-PJ. E por que eu coloquei aqui? Porque também já caiu em prova, tá? É o procedimento de suscitação de dúvidas. Esse procedimento de suscitação de dúvidas, lá na 6.015, ele fala bem en passant sobre ele. Lá, quando vai falar do registro de imóveis, é que traz uma certa regulamentação. Aí o Código de Normas veio para pacificar a suscitação de dúvidas para todas as serventias, especialmente na parte de registro, que é onde gera mais casos de suscitação. Por exemplo, lá no artigo 124 vai falar o quê? Havendo exigências a serem satisfeitas, o tabelião ou oficial de registro deverá indicá-las ao apresentante por escrito em meio físico ou eletrônico, no prazo de 15 dias contado da apresentação do título ou documento. Parágrafo único, sempre que possível, todas as exigências constarão da mesma nota devolutiva. É importante essa questão da nota devolutiva porque, para que o cliente saiba exatamente o que está sendo exigido, é necessário que o registrador ele faça, ou o seu preposto, faça a análise do título, e não só do título como um todo, e faça uma nota devolutiva apenas, com todas as exigências a serem cumpridas, para que evite aquele vai e vem, cada vez faz uma exigência diferente. Isso aí faz a pessoa ficar com ranço de cartório mesmo, que é um dos problemas que a gente tinha, que hoje em dia tá começando a pacificar. Então o Código de Normas veio para falar, olha, faz uma nota devolutiva só. Por quê? Porque lá no 125 ele fala o seguinte: não se conformando o interessado com a exigência ou não podendo satisfazê-la, será o título ou documento a seu requerimento e com a declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se o seguinte. Aí vem o procedimento de suscitação de dúvida, ele vai ser apresentado por escrito fundamentado, junto com o título ou documento. O tabelião ou oficial de registro ele terá que fornecer o comprovante de entrega do requerimento de suscitação de dúvida para a parte. Isso é muito importante, porque a parte tem que ter uma cópia disso aí, para que ela também possa acompanhar o processo, Aí o inciso 3 vem falando especificamente dos registros de imóveis, que deverá anotar na coluna atos formalizados, que no livro protocolo, no livro de protocolo, aí vale também para os títulos de documentos e pessoas jurídicas, o escrito dúvida suscitada, Por quê? Porque aquele protocolo vai ficar reservado àquele documento, aguardando a decisão final. Após certificado do título do documento, a prenotação e a suscitação de dúvida, o tabelião ou oficial de registro rubricará todas as folhas. Em seguida, dará ciência dos termos da dúvida ao interessado, fornecendo cópia da suscitação e notificando para impugnar diretamente perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Esse prazo é muito importante. E aí o oficial ou tabelião de registro ou tabelião, ele tem que ter essa comprovação. Por quê? Porque senão isso aí pode ser um motivo de impugnação da dúvida, do próprio processo de dúvidas. Eu já tive um caso desse. O cliente não, assim que eu fiz o protocolo, o cliente não retornou, a juíza determinou que fosse feita a intimação da pessoa via cartório do prazo para suscitar a dúvida. Eu remeti ao endereço do suscitante via correio com AR, porque era em outro distrito, não era na sede, e anexei no processo a data em que ele recebeu, que ele assinou o AR recebendo a intimação. E a partir dessa data foi contado o prazo de 15 dias para poder fazer, para correr aí o prazo da impugnação. Inclusive ele tentou depois alegar que não tinha conhecimento, mas aí eu tinha o AR assinado por ele, de que ele tinha recebido aquela intimação avisando do prazo de 15 dias. Então, não tinha do que se falar na observância desse prazo, para que a pessoa pudesse impugnar.